Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório e no vídeo de hoje vamos falar sobre técnicas de solda. Você conhece qual que é a técnica de soldagem eletrônica ideal para o desenvolvimento dos seus projetos? Eu sou a Júlia, sou engenheira de computação, trabalho com desenvolvimento de hardware já há 5 anos e hoje eu vou te mostrar todas as técnicas de soldagem eletrônica que eu já experimentei por aqui e já adianto que vai ter tanto solda super simples na bancada para desenvolvimento de protótipos, até técnicas de soldagem eletrônica para desenvolvimento e produção de produtos comerciais com lotes acima de 100 unidades. Na verdade, técnicas que você pode usar até para levar acima de 1000 unidades, 2000 unidades do seu produto. Hoje vou te mostrar todas as técnicas que eu já utilizei por aqui. Tenho certeza que você vai encontrar a técnica ideal para o seu desenvolvimento e se você tá só curioso, com certeza você vai encontrar técnicas de solda aqui que talvez você nunca nem ouviu falar ou às vezes ficava pensando, né? Como que será que aquele tipo de produto, né? Como que será que o meu celular é fabricado, é montado? Como será que a placa-mãe do meu computador é montada, soldada? Então, provavelmente no vídeo de hoje você vai ter uma boa ideia de como que esse universo de soldagem eletrônica funciona. Se você gosta desse universo de desenvolvimento de projetos, desenvolvimento de projetos com Arduino, soldagem eletrônica, projetos de hardware, se você gosta, ama eletrônica tanto quanto eu, então considere se inscrever aqui nesse canal, porque esse canal tá recheado de conteúdo sobre o que eu mais amo, eletrônica. Tem desde desenvolvimento de projetos pessoais meus, eu faço lives em 4 dias na semana, às 8 horas da noite, você pode participar das lives também, elas acontecem toda segunda, terça, quinta e sexta aqui nesse canal. A gente pode trocar uma ideia e se você quiser participar da nossa comunidade, o link da comunidade no Discord também vai estar aqui na descrição desse vídeo para você já entrar para nossa comunidade, fazer parte desse universo de pessoas que amam eletrônica, amam o desenvolvimento de projetos, estão sempre inventando alguma coisa nova nessa área. E antes de eu começar a te mostrar as técnicas de soldagem eletrônica, eu queria te contar onde que eu fabrico as minhas placas de circuito impresso, porque todos os vídeos que eu vou apresentar para vocês aqui estão nos arquivos aqui do Julia Labs, então todas essas cenas de soldagem são vídeos que a gente já construiu por aqui, são técnicas que eu já expliquei para vocês ou que eu já utilizei para desenvolver um projeto ou um produto, e todos esses produtos, esses projetos que vão aparecer aqui em vídeo, as placas de circuito impresso foram fabricadas na PCBWay. E se você está querendo desenvolver suas próprias placas de circuito impresso também, os seus projetos de hardware, a PCBWay é uma fábrica que produz placas de circuito impresso e tem um excelente custo-benefício. Eu tô deixando o link da PCBWay aqui na descrição desse vídeo e você pode utilizar esse link para ganhar $5 de desconto na sua primeira compra. A PCBWay é uma grande parceira aqui do canal, eu tenho produzido hardware com eles tanto para projeto quanto profissionalmente já há bastante tempo. A gente tem vários conteúdos em conjunto e vários produtos que hoje estão disponíveis na minha loja foram graças à PCBWay, porque é lá que eu fabrico todos os meus hardwares. Então agora vamos começar a falar sobre solda e vamos começar do mais básico até o mais avançado. Então, no mais básico eu quero te mostrar técnicas muito simples que eu utilizo para fazer soldagem eletrônica de protótipos, de componentes eletrônicos PTH. E por último, eu vou te mostrar como que funciona a soldagem eletrônica industrial. Então, como que eu preparo um arquivo, como que eu preparo um projeto para mandar ser fabricado e montado profissionalmente na fábrica. Começando pela solda mais básica na bancada, o método mais convencional, provavelmente você já utilizou ou conhece, é usar um ferro de solda e o estanho em fio. Essa é uma técnica excelente se você está fazendo soldagem eletrônica de protótipos, pequenas unidades, testes. É uma solda muito utilizada e provavelmente a primeira solda eletrônica que você aprendeu a fazer. E se você ainda não tentou fazer a solda mais simples, que é a solda com ferro e estanho em fio, tem um vídeo aqui no canal já explicando passo a passo. Então eu vou deixar esse link aqui para vocês, porque aí você pode ir nesse vídeo e aprender todas as técnicas de como fazer a soldagem PTH perfeita no seu projeto. Agora, quando a gente está falando de componentes eletrônicos SMD, que são esses componentes aqui, ó, que são pequenos, os pads são posicionados em cima da placa de circuito impresso, então são componentes bem difíceis de serem soldados e principalmente se é o seu primeiro projeto eletrônico ou um dos seus primeiros projetos eletrônicos, provavelmente você vai ter bastante dificuldade de soldar esse tipo de componente.
Tem técnica para fazer soldagem eletrônica desse tipo de componente usando ferro de solda, inclusive, adivinha só, também já tem vídeo aqui no canal explicando completamente esse processo. Ele não é tão complexo, mas tem limitações, porque existem alguns componentes que são tão pequenos que a gente não consegue fazer a solda apenas com ferro de solda. Então existe uma outra técnica usando outro tipo de material, que é o estanho em pasta. O estanho em pasta, ele é uma pasta com microesferas de estanho envoltas em um fluxo para solda que você pode despejar em cima dos pads do componente eletrônico e depois você vem posicionando o componente eletrônico em cima dele. Aí, para finalizar a solda por completo, necessariamente você precisa de uma fonte de calor. Convencionalmente, o mais fácil para usar esse tipo de técnica é utilizar um soprador térmico, mas não vai valer aquele soprador térmico, sabe, aquele em pistola grandão, porque esse vai jogar um fluxo de ar muito grande e você vai ter muita dificuldade de realizar a solda com esse tipo de material. Existe um outro soprador térmico que ele fica na bancada de solda e retrabalho, que ele tem essa carinha aqui. Então esse aqui é um soprador térmico próprio para soldagem eletrônica, ele chega em 350 graus, até muito mais do que isso, né? Ele vai até os 450 graus. Existem modelos que até acima disso, mas não vai ser necessário, né, para esse tipo de solda. E você vem então com o soprador térmico em movimentos circulares, tentando distribuir esse calor por toda a placa, realizando a solda. E esse processo, ele é muito satisfatório, porque quando você começa a aquecer, acaba que o fluxo ele vai espalhando e deixando essas esferas de estanho meio que dispostas ali na placa, né? Então ela vai, parece que derretendo. E depois, quando o estanho entra em ponto de fusão, ele aglutina no pad do componente eletrônico e às vezes até juntando o componente eletrônico para cima do pad, arrumando ele exatamente onde ele precisa ficar. Eu já postei vídeos sobre essa técnica várias vezes nas minhas redes sociais e muita gente pergunta se eu tô editando, se é magia, se é fake ou se realmente isso acontece. Mas ele acontece justamente por conta desse efeito. Porque primeiro o fluxo ele começa a espalhar, o fluxo ele derrete antes do estanho e quando o estanho entra em fusão ele aglutina no pad e dá essa sensação super legal. Essa é uma técnica muito boa para você utilizar em protótipos, em pequenas quantidades, porque você consegue despejar o estanho em pasta com uma seringa em vários pads e vir com o soprador térmico passando ele em vários componentes eletrônicos quase que ao mesmo tempo. É uma solda que facilita muito o processo e para componentes eletrônicos SMD é uma das mais indicadas, porque você vai ter bastante precisão para fazer essa solda. E se você depois for assistir os outros vídeos falando especificamente sobre técnica de solda aqui do canal, você vai ver, inclusive, que mesmo você sendo muito habilidoso com a solda para componentes eletrônicos SMD com o ferro de solda e o fio de estanho, mesmo assim você não chega no acabamento perfeito que o estanho em pasta te dá. Agora vamos evoluir um pouquinho essa técnica, dar um passo a mais, porque precisamos começar a falar de produções que não são protótipos. Então, até agora eu estava te explicando técnicas que você poderia usar na sua bancada, que vai facilitar o seu dia a dia de testes, que talvez vai te ajudar a fazer entrega de um trabalho, de um produto, ou do primeiro lote de produção ali, de 10, 20, talvez até 50 unidades de alguma coisa que você está produzindo. Mas você sabe que se você começar a escalar demais essa produção, vai ter uma hora que essas técnicas elas vão ser muito difíceis de serem executadas em muitas quantidades. E é aí que você consegue adicionar uma ferramenta chamada Stencil, que vai mudar completamente o jogo. O stencil é esse frame metálico que tem as perfurações exatas dos pads dos componentes eletrônicos do seu projeto. Com o stencil você consegue passar estanho em pasta com muita rapidez em todos os pads de uma vez só. Eu uso muito esse processo por aqui porque eu tenho produtos que eles são fabricados recorrentemente para minha loja. Então eu preciso montar esses produtos muitas vezes em lotes. O stencil, ele me economiza muito o trabalho de ficar pingando estanho em pasta em todos os pads do componente eletrônico. Inclusive, você pode otimizar ainda mais essa produção se você agrupar suas placas em um painel e produzir o stencil para esse painel. Assim você consegue passar estanho em várias placas ao mesmo tempo, 10, 15, 20 placas, dependendo do tamanho do seu projeto. Se são placas pequenas, até 50 placas de uma vez só. Aí é onde você está começando a dar uma pisadinha já no universo industrial, porque dentro das fábricas as suas placas vão ser montadas dessa forma.
forma. Vão ser todas aglutinadas em um painel bem grandão, um frame de estêncil enorme que entra numa máquina e passa estanho de uma vez só em todos os pads para depois esses componentes eletrônicos serem posicionados. Na bancada, você vai posicionar os componentes eletrônicos muito provavelmente com uma pinça e sempre ali com a documentação do seu projeto em mãos para você saber aonde que cada componente precisa ser posicionado. Depois você vai ter que partir também para o momento de aquecer essa placa de alguma forma. Você pode utilizar uma mesa aquecida. Por aqui eu tenho uma mesa pequenininha que comporta bem aqui o volume de projetos que eu tenho, então eu faço a soldagem eletrônica dos componentes eletrônicos todos nessa mesa, mas existem também fornos que são próprios para soldagem eletrônica. Eu sei que algumas pessoas inclusive adaptam alguns mini forninhos na bancada para fazer a soldagem eletrônica. A única coisa que eu preciso te falar é que se você está utilizando algum material para fazer a soldagem, não utilize depois para fins alimentícios, porque o processo de soldagem eletrônica libera muitos gases e nesses gases tem muitos materiais pesados, então inclusive é muito importante que você tenha alguma forma de se proteger. Por aqui eu tenho um exaustor e eu também frequentemente uso máscaras durante esse processo, mas por aí sempre priorize um local bem ventilado para fazer a sua solda eletrônica, se possível um exaustor, se você for fazer muitas soldas, sempre com o exaustor, máscara, né, todo o EPI, para que você possa fazer isso de uma maneira correta. Então, se você vai utilizar um forno, tome muito cuidado com esse processo. Os gases liberados são bem tóxicos, então você precisa ter ele em um local bastante ventilado, um local que você não vai abrir o forninho e já botar sua cara praticamente ali dentro, né? E em um ambiente industrial, esses fornos eles já têm uma exaustão própria e um filtro próprio para conseguir fazer a eliminação desses gases. Eu já tive a experiência por aqui de um dos produtos que eu já desenvolvi entrar num modo de produção um pouquinho mais industrial. Então eu agrupei 12 placas, 12 projetos diferentes no mesmo painel. A gente mandou produzir um stencil que passava o estanho em todas essas placas ao mesmo tempo. Depois a gente partiu para uma máquina chamada Pick and Place, ao invés de pinçar os componentes na mão. Então essa máquina, ela consegue pinçar os componentes eletrônicos e posicionar eles com bastante precisão em cima da PCB. E depois a gente passou todas essas placas por dentro de um forno que fez a soldagem eletrônica perfeita do projeto. Foi um processo muito legal, foi a primeira vez que eu consegui ver um desenvolvimento meu indo para um momento mais profissional. E a única coisa que você consegue evoluir depois disso, depois de usar esse tipo de equipamento, é realmente ter o seu hardware completamente fabricado dentro de uma fábrica. E a PCBWay faz isso também. E, inclusive, já tive essa experiência também de solicitar que a PCBWay fizesse o PCB Assembly. O PCB Assembly é o processo onde você vai mandar os arquivos de fabricação para a PCBWay e ela vai fabricar a placa de circuito impresso e também fazer a montagem. Existem dois documentos que você vai mandar além dos arquivos Gerber, que são os arquivos de fabricação da sua placa de circuito impresso, que você precisa mandar quando você quer que a PCBWay fabrique a sua placa. Se você quiser solicitar a montagem, você precisa mandar a sua BOM list e o arquivo PNP. A BOM list é uma lista com todos os componentes eletrônicos presentes no seu projeto, qual que é a posição de cada um desses componentes e as quantidades. A BOM list, ela é essencial para que a PCBWay consiga fazer a compra dos componentes eletrônicos para montar a sua placa de circuito impresso e fazer esse processo completo em fábrica. O arquivo PNP é um arquivo também gerado no software de desenvolvimento da sua placa de circuito impresso, que mostra a exata posição de cada componente na sua placa e descreve se esse componente eletrônico está na face do top ou na face do bottom. É com esse arquivo que a PCBWay consegue alimentar a Pick and Place deles, que é muito mais industrial e muito maior do que essa que eu mostrei no vídeo para vocês. Então eles conseguem passar esses arquivos para as máquinas que vão pinçar e posicionar todos os componentes que você precisa no local correto. Existem alguns outros processos que você pode descrever para a PCBWay, como a solda de algum componente eletrônico mais sensível ou mais específico, e tudo isso você consegue sempre organizar por e-mail, mandando arquivos, mandando fotos ou até vídeos de você mesmo soldando na bancada, algo que você precisa explicar para que eles executem. É um serviço bem eficiente e você recebe no final as placas 100% montadas, e é muito legal você receber já o seu projeto pré-pronto para você embalar ou realizar alguns acabamentos finais e começar a sua comercialização. Acho que agora, depois desse vídeo, você conseguiu ter uma visão geral de como que funciona o processo de soldagem eletrônica. Se faltou alguma técnica por aqui, me avisa nos comentários, e se você tem alguma dúvida mais específica sobre algum desses projetos, também pergunta por aqui, porque
porque com certeza gravar um vídeo explicando mais detalhadamente algum processo de soldagem eletrônica que eu já tenha participado vai ser um prazer. Não se esquece de participar da nossa comunidade no Discord, de se inscrever nesse canal e participar das nossas lives. Eu te vejo no próximo vídeo e tchau!